Olá, boa tarde. Terça-feira, 15 de junho e o NT Sul já vem chegando com as principais informações do dia para você. Confira agora os destaques de hoje. Mulher é atropelada na BR-153 e morre. Ela bateu em uma vaca, perdeu o controle da moto e foi atingida por outro veículo. Gabinete de crise aponta que Cachoeira do Sul deve reforçar restrições para diminuir a transmissão do coronavírus. Na entrevista do dia, a gente fala sobre a medição da temperatura nas entradas dos estabelecimentos. Será que medir no pulso, ao invés da testa, funciona? No quadro Raio-X da Saúde, Francisco Bastos fala sobre o alarmante aumento nos casos de violência contra a mulher. Macaco prego que tinha fugido do zoológico de Cachoeira do Sul foi capturado e a gente traz os detalhes sobre esse assunto que causou nas redes sociais nos últimos dias. E além das notícias, a gente tem, como sempre, a sua participação aqui no NT Sul. Então, envie a sua mensagem para o nosso WhatsApp com a sua opinião, o seu recadinho, a sua foto. Atenção aí para o número do nosso WhatsApp, é o 51997697129. Não esqueça de informar o seu nome, também a sua cidade, né? Se você estiver fora aqui de Cachoeira do Sul. Quer mandar o seu recado lá pelo Face? É só comentar na nossa live em facebook.com/TV Cachoeira. Mande a sua mensagem, participe do NT Sul, que já está no ar. Gente, ontem Cachoeira do Sul registrou mais uma morte de paciente com coronavírus. A vítima foi um homem de apenas 34 anos que estava no Hospital Santa Casa de São Gabriel, aqui no Rio Grande do Sul, e faleceu no domingo. A Secretaria Municipal da Saúde também notificou 62 novos casos de coronavírus e 41 suspeitos. Outros 54 foram descartados e mais 110 são considerados recuperados. No total, Cachoeira soma 9.591 casos confirmados e 115 suspeitos. Quase 8.000 foram descartados, enquanto 8.550 estão recuperados. 148 foram a óbito com a Covid-19, conforme os dados oficiais. Cachoeira tem atualmente tem 893 casos ativos. O Centro de Combate à Covid-19, instalado junto ao CTG Os Gaudérios, opera só até 1 da tarde hoje. Conforme a Secretaria Municipal da Saúde, a unidade está sem médico para a escala. O centro atende pacientes com sintomas leves de síndrome gripal, como tosse, dor de garganta, coriza, com ou sem perda de paladar ou do olfato, febre, diarreia, calafrios, dor de cabeça, cansaço, entre outros sintomas, que inclusive podem ser aí os sintomas clássicos da Covid-19. As pessoas que precisarem de atendimento hoje devem se dirigir à UPA. Amanhã o atendimento no centro junto ao CTG deve ser retomado no horário normal, das 8 da manhã até às 7 horas da noite. Gente, uma mulher morreu na manhã de hoje após ser atropelada por um carro no quilômetro 398 da BR-153, no trecho da Paineira, em Cachoeira do Sul. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, por volta das 6h40 da manhã, Loreni Pereira da Silva, de 28 anos, percorria pela estrada de motocicleta em direção à cidade, quando acabou atingindo uma vaca que atravessava a pista. Depois da colisão, ela caiu da moto e foi atingida por um veículo que trafegava na rodovia. Com o impacto, Loreni morreu na hora. Os policiais afirmam que o condutor desse primeiro automóvel fugiu do local. Na sequência, um segundo veículo acabou atingindo a moto que estava na pista. A informação foi confirmada pelo próprio motorista, que parou para prestar socorro. O trânsito ficou lento e em meia pista. O animal também não resistiu. A vítima era funcionária do supermercado IMEC e residia em Três Vendas, interior de Cachoeira do Sul. O velório vai ser a 1h da tarde de hoje na capela da Funerária Freitas, atrás do cemitério municipal, na rua Roberto Dansma. O sepultamento está marcado para 5h da tarde no cemitério dos Filhos, na RS 403, próximo à Ponte Férrea. Bom, e esse caso de acidentes envolvendo animais soltos em pista não é o primeiro aqui em Cachoeira do Sul. Hoje pela manhã, no local do acidente, a nossa equipe conversou com o coordenador do SEMPRA, Renier Pascoal, sobre essa incidência grande de animais soltos em vários locais de Cachoeira do Sul. Peço encarecidamente aos cachoeirenses
uma coisa que eu venho batido e tentando conscientizar o pessoal para esse tipo de ocasião não ocorrer, né? Eu falava antes que ontem a gente recebe várias denúncias durante a semana e tem trabalhado diuturnamente, cuidando da vida animal e a vida humana, né? Dobramos o nosso trabalho à noite também, com viatura nossa da fiscalização, fiscalizando os animais soltos. Ontem foram apreendidos 4 animais, né, soltos em via pública, e assim é a nossa vida, cuidando da vida animal e a vida humana. Eu peço encarecidamente que a população de Cachoeira se conscientize, não largue o seu cavalo em via pública, porque vocês estão arriscando a tirar a vida de uma família toda. Situação absolutamente lamentável, né? Os nossos sentimentos para essa família enlutada, acabou de perder uma menina jovem. E, bom, a gente tem relatado aqui outros momentos, outros episódios também, né? De cavalos, de bois, de vacas atropeladas em vias públicas, em rodovias aqui da região. E o alerta tem sido constante, né? Aqui no Telejornal NT Sul, por parte das autoridades também, que acidentes mais graves poderiam acontecer. E hoje, infelizmente, é um desses dias em que a gente tem que trazer essa notícia trágica de uma pessoa que perde a vida por conta da irresponsabilidade de alguém que simplesmente não fechou a sua propriedade, tem a sua criação de animais e esse animal, portanto, foi para a via pública. Quem é o dono? Boa pergunta. Gente, as proezas do macaco prego Nico deram o que falar na cidade depois que ele fugiu da jaula em que estava há pouco mais de 10 dias no Zoológico Municipal de Cachoeira do Sul. Nico deu show, visitou casas, visitou apartamentos, comeu bastante. A gente mostrou em reportagem que ele visitou até a casa da nossa repórter, né, a Gabriela Belo. Bom, mas os funcionários do zoológico foram também incansáveis aí nessa história, até que na sexta-feira conseguiram capturar o espertinho. E a Gabi é quem conta os detalhes. Então, quando a gente deu a notícia que o Nico tinha fugido aqui do zoológico, a gente publicou a matéria e lá divulgou: prenda-me se for capaz. E aí o desafio foi lançado e quem foi capaz disso? O Darcy. Darcy está aqui ao lado da jaula onde está o Nico novamente, né, Darcy? De onde ele nunca deveria ter saído. Uma boa tarde para ti. Boa tarde. A gente só conseguiu êxito na captura porque tivemos o apoio da comunidade, né, que entrou em contato conosco, né, para relatar a localização dele, e um dos moradores da localidade pegou e conseguiu colocar ele num ambiente fechado, onde facilitou a captura, né. Então, ele está de volta, vai passar por um período de quarentena novamente, né, e tão logo ele esteja apto, ele vai então para o recinto onde estão os outros macacos. É essa quarentena que começa a contar do zero, porque ele não se comportou como deveria. Isso, essa quarentena ela zera porque ele teve contato com seres humanos e com animais domésticos, como cachorro e gato. Então a gente não pode correr o risco de contaminar os outros animais. A gente não sabe se ele adquiriu algum tipo de doença ou bactéria. Então ele vai permanecer nessa quarentena novamente para a gente fazer um acompanhamento e ver se está tudo ok com a saúde dele. Ok. Lembra que a gente falou, quando noticiou que ele tinha fugido, que ele era dócil, mas, como ele era um animal silvestre, era preciso tomar todos os cuidados. O Darcy, quando foi capturá-lo, levou uma mordida, né, Darcy? Isso, o animal silvestre, ele tem o instinto de se defender, né, como qualquer outro lá, né. E como no momento, apesar de estar com os equipamentos de segurança, né, ele tem uma mordida muito forte e acabou atravessando a luva e atingindo o meu dedo, coisa que foi pouca coisa, não foi tão grave, mas a gente está com as vacinas todas em dias, então não tem nenhum tipo de problema. Receio esse que vocês tinham porque fotos, vídeos que foram publicados nesse período que ele ficou aqui fora do zoológico, ele tinha aproximação com muitas crianças, então era essa a grande preocupação, de acabar agredindo alguma dessas crianças aí nas ruas e bairros de Cachoeira do Sul. A gente tinha preocupação maior em ele atacar, porque apesar dele se mostrar dócil, ele é um animal silvestre e a partir do momento que ele se sentisse acuado, talvez até por um cachorro, um gato, ele poderia atacar para se defender. E nesse ataque ele poderia acabar machucando alguém, uma criança, uma pessoa adulta que seja, né? Mas graças a Deus não teve, apesar de alguns danos materiais que ele causou em algumas residências,
não teve nenhum tipo de problema e ele está de volta ao nosso zoológico. Causou danos, quebrou vidro, porta de vidro e não se machucou, né? Danadinho essa peca. Felizmente ele não se machucou. Ele acabou quebrando uma porta de vidro numa residência, mas não houve nenhum dano com ele, nem com os moradores da casa. Foi só danos materiais que logo serão ressarcidos. Então, as pessoas que estão assistindo agora estão se perguntando, eu posso vir no zoológico visitar o Nico? E aí, Darcy, pode ou não? No momento, não, porque ele está no setor extra, né? Setor restrito a funcionários, né? Então, ele deve estar em exposição nos próximos 30, 40 dias. Isso se ele ficar no zoológico de Cachoeira do Sul. Se ele permanecer e for integrado ao nosso plantel, né? No momento é o que está previsto, né? Ele ser integrado no nosso plantel, mas pode ocorrer dele ser transferido também. Outra grande dúvida, na verdade, mobilização da comunidade é por que o Nico foi tirado, foi apreendido do dono. Ora, porque é crime, né? Manter animal silvestre em cativeiro, né? Ele existe... Tem essa possibilidade, existe essa possibilidade, mas tem que procurar todos os meios legais, né? O Nico ele foi retirado pela patrã, né, do seu antigo proprietário. Eu não sei afirmar quais foram os motivos legais que levaram a isso, né? Mas manter animal silvestre em cativeiro é crime, sim. E nenhuma possibilidade de que ele retorne ao antigo dono? Isso é quase que impossível, né? É provável que ele vá permanecer no zoológico e se ele for transferido, provavelmente é para outro zoológico, mas retornar ao antigo dono, isso é impossível. Ainda falando sobre a agressão, para o momento da limpeza aqui da jaula, qual é que é o comportamento do Nico? Na parte da limpeza ele é bem tranquilo, a gente está tendo um cuidado redobrado no momento, né, devido a essa fuga dele, né, então estamos trabalhando com 2 tratadores, né, para ter uma segurança a mais. Mas ele é bem tranquilo, a gente pode acessar a gaiola sem problema nenhum, faz a limpeza. Ele só é agressivo quando ele se sente acuado. E no dia que ele fugiu, gente, ele estava nessa mesma jaula e ele conseguiu abrir esse cadeado, né, Darcy? Isso, ele conseguiu, de alguma forma, pegar e abrir o cadeado, né? Então, a partir do momento que ele abriu o primeiro cadeado, ele teve acesso a uma outra porta que no momento não estava fechada, então foi onde ele saiu. Né, devido a essa situação, a gente toma cuidado agora e é fechado com 2 cadeados. E é por isso que a atenção aqui de vocês precisou ser redobrada, porque realmente ele é muito esperto, né? Ele é um animal bem inteligente, né? Já é da natureza do macaco ser inteligente, esse aqui é um pouco mais, né? Então ele é um pouco mais inteligente, então a gente tem que ter sim uma atenção redobrada, né? Mas o recinto que ele vai é um recinto novo, foi feito há pouco tempo, bem reforçado, com todo o sistema de segurança que é necessário, né? Então, acredito que não vamos ter mais esse contratempo. Tá certo, então obrigada por todas as informações, obrigada por ter, né, permitido o nosso acesso aqui a esse local que é restrito aos funcionários, já que ele está nesse período aí, né, de quarentena e 30 dias aqui de castigo pelos crimes, nem tanto que acabou cometendo, os prejuízos aí. É isso, muito obrigado. Tá bom, então. Bom, a gente está aqui, né, no Zoológico de Cachoeira do Sul, ao lado da jaula onde está o Nico, o macaco fujão que acabou ficando famoso aqui em Cachoeira do Sul. Eu volto com você. O Nico virou sensação aí para os moradores de Cachoeira do Sul, né? Muitos que aproveitaram para tirar foto. Tem até um vídeo que a gente mostrou aqui na semana passada, na sexta-feira, né? Numa das casas em que ele foi visitar, subiu no ombro, inclusive, de uma mulher ali, né? Realmente um animal, assim, bastante dócil. Mas aquele alerta que a gente fez também na semana passada, é um animal silvestre, né? Então é preciso ter cuidado, tanto que quando um dos funcionários do zoológico foi fazer a captura, né? Foi mordido, aí teve uma situação de saúde para cuidar realmente. Bom, quero convidar você que está em casa, almoçando, ou quem sabe sozinho também, acompanhando aí através da live, né, no Facebook, no YouTube, a participar, a fazer o Telejornal NT Sul junto com a gente, trazendo a sua opinião sobre os fatos do dia, o seu olhar sobre aquilo que está acontecendo em nossa cidade, né? Afinal, o Telejornal NT Sul é produzido assim, com o olhar dos nossos repórteres, com as notícias que a gente vai apurando, mas também com as informações que você envia pra gente. Daniel, quero participar hoje do NT Sul, como é que eu faço?
Tá com o seu telefone na mão aí? Então já salve o nosso número para você interagir. O nosso WhatsApp é o 51997697129. Aí nesse número você pode mandar uma foto, pode mandar um áudio se você quiser, você pode mandar um vídeo também e a gente mostra aqui na nossa telinha num dos nossos 3 blocos de interatividade. E tem também as nossas lives tanto no Face quanto no YouTube. facebook.com/TV Cachoeira, você pode comentar por lá, ou então no canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Gente, o Fundo de Aposentados dos Servidores Municipais, o FAPS, voltou nesse mês a receber os recursos destinados pela contribuição previdenciária. O valor ficou retido por alguns meses pela falta de uma certidão negativa de débitos. Com a conquista do documento em abril, o fundo voltou a receber recursos. Nesse mês foram depositados R$ 504 mil referentes aos meses de fevereiro, março e abril de 2021. E o governo federal decidiu antecipar os pagamentos da 3ª parcela do auxílio emergencial para uma parte do público. Os pagamentos começam já na sexta-feira e os saques vão ser liberados a partir de 1º de julho. Pelo calendário anterior, o crédito em poupança digital só iria começar no dia 20 e os saques lá no dia 13 de julho. Os pagamentos para os beneficiários do Bolsa Família não mudam e começam já agora nessa semana, na quinta-feira. Nós vamos ver aqui na tela as novas datas que valem para o público do Cadastro Único e os inscritos pelos canais digitais. Então aí, atenção para as datas, né? Nessa coluna a gente tem o mês de nascimento, aqui nessa coluna a data de crédito em conta, né? E a data para saque, para pegar o dinheiro aí na agência bancária. Então vamos lá, para quem nasceu em janeiro, data do crédito em conta, dia 18, saque lá no dia 1º de julho. Para quem nasceu em fevereiro, o crédito na conta agora no dia 19 e o saque no dia 2 de julho. Para os nascidos em março, o crédito na conta no dia 20 e aí o saque lá no dia 5 de julho. Para quem nasceu em abril, crédito na conta no dia 22 e vai ser possível sacar no dia 6 de julho. Para quem nasceu em maio, o crédito no dia 23, agora desse mês, e o saque no dia 8 de julho. Para os nascidos no mês de junho, o crédito na conta no dia 24 e o saque dia 9 de julho. Vamos adiante aqui. Para quem nasceu no mês de julho, o crédito na conta vai ser agora no dia 25, já mais para o finzinho do mês, né? E o saque no dia 12 de julho. Para os nascidos em agosto, crédito agora dia 26 e saque dia 13. Nascidos em setembro, crédito na conta dia 27 e o saque dia 14 de julho. Os 3 últimos meses aqui, né? Mês de outubro, quem nasceu no mês de outubro vai receber na conta no dia 29 e vai sacar no dia 15 de julho. Nascidos em novembro, crédito vai para a conta no dia 30 e o saque dia 16 de julho. Por último, os nascidos em dezembro, mês natalino, crédito dia 30 de junho e o saque no dia 19 de julho. Aí, portanto, esse panorama da 3ª parcela do auxílio emergencial que está sendo antecipada pelo governo federal em função da crise, né, da Covid-19, da pandemia que assola o nosso país. Gente, o SENAC do Rio Grande do Sul está com inscrições abertas para cursos técnicos oferecidos pelo programa SENAC de gratuidade. Aqui em Cachoeira do Sul vão ser 24 vagas para o curso técnico em recursos humanos. O lado positivo é que o aluno inicia o curso aliando a parte teórica com a prática, o que facilita, né, a inserção desse profissional aí no mercado de trabalho. O foco dos cursos é promover a inserção no mundo do trabalho por meio da educação profissional de qualidade. Nessas horas, todo conhecimento adquirido é bem-vindo. Com as atuais exigências do mercado de trabalho, fica impossível você conseguir aquela vaga se não tiver um diferencial no currículo. No entanto, muitas pessoas esbarram na parte financeira, o que se torna inviável no orçamento mensal. É com esse propósito que o SENAC RS está com inscrições abertas para cursos técnicos oferecidos pelo programa SENAC de gratuidade. Aqui em Cachoeira do Sul, são 24 vagas para o curso de Recursos Humanos. As aulas vão ocorrer no modelo híbrido, ou seja, estudantes vão ter encontros presenciais nas escolas e também realizarão atividades remotamente. Os interessados podem fazer a inscrição até este domingo pelo site www.senacrs.com.br/PSG.
É um curso que traz todo um diferencial para as pessoas no mercado de trabalho, com docentes qualificados que trabalham já no RH das empresas e que vão ajudar a abrir as portas do mercado de trabalho para as pessoas que se inscreverem. Então, é um curso, sim, que é destinado a pessoas de baixa renda e os dados estão no edital. Esse edital está disponível junto com a inscrição. Como requisitos, é necessário que o candidato possua a idade mínima entre 15 e 16 anos, esteja cursando ou tenha concluído o ensino médio e comprove baixa renda. Podem participar do programa trabalhadores empregados ou desempregados e cuja renda familiar mensal per capita não ultrapasse 2 salários mínimos. Nós temos os requisitos de acesso ao edital, que seria a escolaridade, a idade mínima, que é de 15 anos, a escolaridade, que é ensino médio ou completo ou em andamento, e também a questão da renda da família. Então, nós temos que ter uma renda per capita familiar de até 2 salários mínimos nacional, além de disponibilidade para o acesso de forma remota. O programa Senac de gratuidade oferta educação profissional de qualidade para que milhares de pessoas possam planejar seus estudos e ter mais oportunidade de trabalho e emprego. A iniciativa forma 20 mil alunos por ano. Tá aí uma boa oportunidade, né? Portanto, se você está aqui em Cachoeira do Sul, município que tem 24 vagas nessa área de RH, né? Recursos humanos, aproveite, faça a sua inscrição, porque formação nunca é demais, é sempre bem-vinda, né? Gente, o Partido Progressistas oficializou ontem o nome do senador Luiz Carlos Reins como pré-candidato ao governo do Rio Grande do Sul. O partido é o primeiro a apresentar candidato ao Palácio Piratini. A decisão foi unânime entre os dirigentes do Progressistas. Em seu pronunciamento, Reins falou da honra em ser aclamado pelos progressistas de todo o estado e disse estar pronto para esse desafio. E nós chegamos agora ao nosso primeiro bloco de interatividade. O que você que está em casa quer nos dizer? Vamos conversar? Conte pra gente o que você pensa sobre os fatos do dia, conte a sua notícia, conte o que está acontecendo onde você está. Bem fácil, mande sua foto, mande seu áudio pro nosso WhatsApp e a gente coloca aqui na nossa telinha. O 51997697129 é por ele que a gente vai começar. Então nós já vamos aqui para nossa telinha e vamos ver o que os nossos telespectadores, os nossos internautas estão nos dizendo. O Elcio, aqui de Cachoeira do Sul, está dizendo aqui o seguinte: já falei sobre a lei do chip nos animais várias vezes, mas parece que esse projeto de lei foi arquivado. A política vem se sobrepondo à vida humana e não é de hoje. É lamentável, diz aqui o Elcio, né? Falando sobre a questão de chipagem de animais, né? Se os animais estivessem devidamente chipados, seria possível saber quem é o responsável por ele, quem é o dono, né? Quando alguma situação acontece. Obrigado, Elcio, pela sua sugestão, né? Uma sugestão que certamente seria muito bem-vinda, né? Aqui para o município de Cachoeira do Sul. A Vera, a cidade é cheia de animais soltos. Hoje mesmo tem na Bento Gonçalves bois soltos e ninguém atende às denúncias. Lamento muito. Tantas vidas que se perdem por causa de animais soltos. Obrigado, Vera, pela sua mensagem, né? E fica aqui mais uma vez o nosso apelo para quem tem os seus animais, tem a sua propriedade nas imediações da cidade, da zona urbana de Cachoeira do Sul. Não tem jeito, né? É necessário ter um cuidado redobrado às cercas, ao ambiente em que esses animais são mantidos, para que eles não venham atravessar uma via pública, né, e causar um acidente, como a gente viu hoje, causando morte, inclusive, né? Uma situação lamentável. O Vilmar Silveira também está participando com a gente e reforça, né, o que uma outra telespectadora já trouxe aqui há pouquinho. Aqui na rua Bento Gonçalves é comum encontrar cavalo solto na rua ao amanhecer. Tenho certeza que a hora que der um acidente não vai aparecer o dono. Tem que ter mais fiscalização, diz aqui o Vilmar Silveira. Obrigado, Vilmar, pela sua participação. Então já tem algumas pessoas, né, aqui ao menos duas nós estamos falando da Bento Gonçalves. Então atenção, setor de fiscalização da prefeitura, dar uma atenção para esses pontos que são mais críticos, né, historicamente. A Solange Bataioli está com a gente, fiz a primeira dose da vacina e tive reações leves, tudo tranquilo. Coisa boa, Solange. Obrigado aí pela sua mensagem. Bom demais, né, a gente poder celebrar esse momento, a vacinação chegando. Que bom que a senhora já pode se vacinar aí. Grande abraço para você e para toda a sua família. Quem mais? A Ana Rodrigues também está participando aqui. Também fui vacinada, ótimo atendimento.
Os profissionais de saúde merecem nossos mais sinceros elogios por estarem fazendo um excelente trabalho desde o começo da pandemia. Desde sempre estão empenhados no bem-estar da população. Obrigado, Ana, pelo seu depoimento aí, né, a sua dedicatória para os profissionais da saúde, por quem a gente tem grande respeito, né, e deseja toda a força do mundo nesse momento de pandemia que estamos enfrentando. O Everton também está com a gente. Na rua Ramiro Barcelos, esquina com 24 de maio, no bairro Frota, essa boca de lobo está há meses sem uma parte da grade. Um perigo, pode cair uma pessoa ali, até uma criança, diz o Everton. O Everton manda foto pra gente mostrando aí essa situação, né? Olha aí, um perigo, né? Aqui a gente tem um buracão, né? Tem algumas ruas que eventualmente a gente vê também o espaço nessas ferragens, um espaço muito grande, né? Então passa uma criança, ali pode daqui a pouco descer o pezinho, a perna, né? E ter um problema bem grave. Então é algo que a Secretaria de Obras precisa ter atenção. A gente vai inclusive encaminhar essa imagem aí, né? Porque certamente uma manutenção precisa ser feita. O Rogério Pasqualin também está interagindo aqui. O meliante Nico está de volta às grades. KKK, manda ele aqui, né? A risadinha do Rogério. Obrigado, Rogério, pela sua participação. Inclusive, sobre o Nico, né? Tem um vídeo. A Gabriela teve ontem à tarde lá no zoológico, nossa equipe, né? Com o nosso cinegrafista. E tem um vídeo do Nico dando risada, viu? Dá uma passada lá no nosso Instagram da TV Cachoeira, @TV Cachoeira no Instagram. Tá aparecendo aqui, inclusive, na nossa transmissão, para você ver esse vídeo, né? Que tá aí um pouquinho material exclusivo, além da reportagem que já foi ao ar aqui. Bom, deixa eu mandar pelo menos mais alguns abraços aqui para os amigos que estão com a gente no Facebook. facebook.com/TV Cachoeira, a Ana Francisca Batista Bittencourt. Boa tarde, assistindo de Santana da Boa Vista. Obrigado, Ana, pela companhia. Tudo de bom para você aí, para os amigos em Santana da Boa Vista. A Fátima Lisboa está com a gente, ela está acompanhando diretamente de Santa Maria. Ela diz que também está muito nublado, está frio por lá, né? Mas que ela deseja uma boa terça-feira para todos nós. Obrigado, Fátima, para você também. Grande abraço, nossas saudações para todo o povo querido de Santa Maria, cidade aí da região central do Rio Grande do Sul. Marilei Pfeiffer está com a gente, a Lorena Moraes, a Berenice Freitas. E a Berenice está dizendo aqui, ó, infelizmente esse local, a Paineira, é um cenário de muitos acidentes. É verdade, né, Berenice? Quantos acidentes a gente tem reportado nos últimos tempos, né, desse local? É um ambiente ali que é bastante arborizado, vamos dizer assim, então exige também uma atenção maior por parte dos condutores de maneira geral. O Alexandre Cavalheiro também passa por aqui. A Lélia Lima está reivindicando em frente ao IMEC uma sinaleira. Ela diz que está ficando muito perigoso naquele local, naquela rua. A Sinara também, mandando aqui uma boa tarde de frio para todos. Obrigado, Sinara. Tudo de bom para você aí também. Daqui a pouquinho tem mais recados. Vai participando, vai contando a sua notícia, vai mandando suas informações nas nossas redes sociais, no nosso WhatsApp. Já já a gente volta aqui para a telinha. No próximo bloco, você confere a previsão do tempo para Cachoeira do Sul. E ainda, Gabinete de Crise aponta que Cachoeira do Sul deve reforçar restrições para diminuir a transmissão do coronavírus. Na entrevista do dia, a gente fala sobre a medição da temperatura nas entradas dos estabelecimentos. Será que medir no pulso, ao invés da testa, funciona? E no quadro Raio-X da Saúde, Francisco Bastos fala sobre o alarmante aumento dos casos de violência contra a mulher. É depois do intervalo. NT Sul já de volta ao vivo na hora do almoço. Obrigado pela sua companhia com a gente aqui. Vamos falar do tempo, né? A semana continua um pouco fria aqui em Cachoeira do Sul, mas olha só, nos próximos dias deve esfriar um pouquinho mais e a predominância é de nuvens. Não é tanto a situação de Cachoeira do Sul, mas parte do estado gaúcho pode ter chuva. Vamos ver agora na previsão do tempo. Terça-feira é um dia um pouco mais frio em Cachoeira do Sul, com o ingresso de uma frente fria. Teve cerração cedinho e deve ter também uma presença mais significativa de nuvens, especialmente agora à tarde, mas sem previsão de chuva. A mínima deve ficar em 11 graus e a máxima não passa dos 17. Quarta-feira vai ter sol, mas o dia pode amanhecer com nevoeiro e com presença forte de nuvens, e isso pode se repetir à tarde. Mínima 7 graus, máxima 13. Quinta-feira segue essa mesma tendência da semana em Cachoeira. Vai ser frio, o tempo pode ficar mais fechado em alguns momentos e o sol aparece.
temperatura mínima 6 graus e máxima 14. Veja agora como fica o tempo em todo o Rio Grande do Sul nesta terça-feira. Dia de tempo instável em parte do estado gaúcho hoje. No entanto, a chuva deve ser fraca e isolada se ocorrer em pontos do litoral norte, serra e região metropolitana. O dia deve ser de sol apenas no noroeste do estado. De acordo com a SOMAR Meteorologia, a previsão para as demais áreas do território gaúcho é de céu nublado, intercalado com períodos de sol entre nuvens. Vamos ver agora as temperaturas máximas. Em Porto Alegre, 16 graus. Em Uruguaiana, fronteira oeste, 17. Também 17 em Passo Fundo, na região norte. Na região central, em Santa Maria, 16 graus. No litoral norte, em Tramandaí e Torres, 17 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 15 graus. Você participa do Telejornal NT Sul, dá o seu recado, opina sobre os principais fatos do dia e eu começo mais um bloco de interatividade com o seu recado lá no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira, onde nós temos uma das nossas lives, né? Então, vamos ver aqui, ó. Olha só, o Guilherme Brívio está questionando. Quero saber por que não se devolve o troco de 1 centavo nos mercados. Isso é roubo, diz aqui o Guilherme. Pois é, né, Guilherme? Inclusive, aquela história do troquinho em bala, tal, não pode, né? O troco tem que ser em dinheiro. Ou então, se a pessoa vai pagar em cartão, tudo certo, né? Porque aí paga esses quebradinhos aí. Mas se o mercado não tem condição de dar troco, isso aí fere, portanto, o direito do consumidor, né? Obrigado aí pela sua participação. O Alvori Freitas está mandando o seu boa tarde. Obrigado, Alvori, pela participação. O Aparício Félix está fazendo aqui uma sugestão também. O Aparício diz o seguinte: gostaria de sugerir uma fiscalização mais intensa nas ruas de Cachoeira. São vistas pessoas caminhando sem máscaras nas ruas, mesmo com a aproximação dos fiscais de rua, e esses se mantêm inertes com a atitude. Se existe fiscalização, esta deve ser operante, alerta aqui o Aparício Félix, né? Ou seja, na opinião do Aparício, não adianta ter fiscalização também só para bonito, né? Dizer, olha, o fiscal está aqui, né? Mas o fiscal precisa realmente cumprir aí a determinação também. E vamos lá, né, minha gente? Então, a gente precisa se ajudar também, a pandemia ainda está aí, vamos fazer a nossa parte, usar a máscara da maneira mais correta possível, né? Tomar todos os cuidados para a gente vencer essa pandemia o mais breve possível, né? Quem mais? Adriana Marques também está questionando aqui. Boa tarde, quero saber por que não tem remédio na farmácia do SUS, remédio controlado. O que se faz? Eu tomo remédio de depressão, não posso comprar, espero ter uma crise. Ela questiona cadê o secretário. E ela também reclama que não tem médico no Ponche Verde, faz muito tempo, daí não tem como consultar. Obrigado, Adriana, pela sua mensagem, né? Fica aí o apelo e o questionamento também para a Secretaria de Saúde. Ontem a gente falou também sobre falta de fralda, sobre falta de leite também na farmácia do SUS, né? E a informação sobre aqueles itens é que o processo de licitação está andando aí. Em 20 dias esses itens devem chegar, ou seja, precisa ter uma organização melhor, né? Para que se garanta esses itens aí que são de uso controlado, remédios controlados, para que não faça falta, né? Ou que uma pessoa não interrompa o tratamento. Vamos para a tela? Vamos ver aqui os recadinhos que estão chegando pelo nosso canal do WhatsApp. Destacando para você o WhatsApp, é esse que está na tela aí, viu? Salve no seu celular para você participar com a gente aqui também. Uma pessoa pede para não se identificar, a gente respeita essa opinião e colocamos na tela aqui. O posto de saúde do bairro Ponche Verde está sendo um gasto em vão para o município. Sem médico quando se precisa. Quando tem, o atendimento é ruim. Precisamos de um profissional que faça um bom atendimento médico à população. Mais um apelo, né? Mais uma mensagem, que não é a mesma que a gente já leu aqui no nosso Facebook. Fica o apelo para a Secretaria de Saúde em relação ao posto do bairro Ponche Verde, Zona Norte de Cachoeira do Sul. Daqui a pouquinho, mais recados da nossa audiência, dos nossos telespectadores, dos nossos internautas. Obrigado a você que já interagiu com a gente. A Secretaria Estadual da Saúde vem acompanhando de perto a situação da pandemia aqui no município de Cachoeira do Sul. Na manhã de ontem, a secretária do setor, Arita Bergman, coordenou 2 reuniões com as regiões mais afetadas pelo vírus. Presidentes de associações regionais, prefeitos, integrantes de comitês técnicos das cidades participaram dessas reuniões. A mensagem do gabinete de crise a essas regiões
é a mesma já emitida na semana passada. As medidas adotadas nos planos de ação das regiões não estão sendo eficazes na diminuição do contágio pelo coronavírus. No entanto, em Cachoeira do Sul, existe o consenso que o plano de ação é consistente, mas há uma necessidade de operacionalização do esquema em toda a região, de modo a ter ações conjuntas para evitar que pessoas circulem, inclusive indo e vindo de cidades próximas. Em relação à Cachoeira do Sul, nós vimos que a região tem um plano consistente, mas há uma necessidade de operacionalização desse plano em toda a região, de modo a ter ações conjuntas, né, para evitar que as pessoas circulem até para outras regiões. Então, há também bons exemplos na região de Cachoeira do Sul, mas é preciso uma maior unidade. No município, a incidência de novos casos na última semana foi de 501 a cada 100 mil habitantes, taxa maior que a do estado, de 341 casos a cada 100 mil habitantes na última semana. Participaram da reunião a procuradora do município, Juliana Flores, que atua como coordenadora do Comitê Covid da região 27, o superintendente do HCB, Luciano Morschel, e o coordenador da 8ª Coordenadoria Regional da Saúde, Júlio Lopes. No final da videoconferência, a secretária falou sobre esse reforço nas restrições e o empenho de cada região. Eu posso dizer que todas as regiões, as 4 que reunimos hoje, se observa uma disposição das associações de municípios, através dos presidentes, de buscar alternativas concretas visando a diminuição da transmissão do vírus, através de medidas bem objetivas. Então, reuniões com diálogo, com respeito, com participação, e sempre com a orientação dos técnicos do GT Saúde, mostrando o que o plano de ação regional pode melhorar. Gente, levantamentos do governo do Rio Grande do Sul mostram que a violência contra a mulher está aumentando em 2021 em comparação com 2020. Talvez a maior exposição no ambiente doméstico pode ser uma das explicações. Mas como reverter esse histórico de violência doméstica? Esse é o tema do comentário de Francisco Bastos no quadro Raio-X da Saúde. Na última semana, tivemos a divulgação de dados por parte da Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul, mostrando um aumento do número em termos de feminicídios no Rio Grande do Sul. Há algumas teorias no sentido de que este aumento do número deveu-se a num comparativo com o mês do ano passado, de que nós tínhamos, digamos, uma menor circulação de pessoas o ano passado, e isso fez com que as comunicações aos órgãos de segurança não acontecessem. Mas os números são bem expressivos, já que nós temos mais de 55% de aumento no número de casos de feminicídios. Em Porto Alegre, há um número de um aumento de 375% do número de prisões por violência doméstica. E a Rede Nacional de Observatório de Segurança mostra também um dado em 5 estados brasileiros de aumento da violência doméstica, chegando a quase 70% de casos, numa relação de 2 mil pessoas ou 2 mil casos monitorados. Sendo um elemento importante nesses levantamentos, o fato de que 70% dos casos estão relacionados com pessoas próximas às vítimas, sendo companheiros ou até ex-companheiros.
Qual é a situação neste momento de pandemia? Essa é mais uma face dolorosa que nós estamos convivendo, haja visto que todos esses estudos mostram que esses dados eles estão diretamente relacionados com o fato de uma exposição maior das mulheres em relação a esses criminosos. Pelo fato de estarem mais em casa, então estão expostas a todo tipo de violência, seja sexual, seja psicológica e seja física. E que muitos desses casos acabam como consequência final nos feminicídios. Não é um problema isolado, seja do Estado, seja da sociedade, mas em conjunto. E não é possível que, mesmo havendo uma justa preocupação dos organismos de saúde da sociedade com os casos de Covid, que toda essa situação, falando em termos de serviço, no sentido de acolhimento, de assistência dessas mulheres, seja colocada num plano secundário. A Covid não pode servir como desculpa para que tenhamos a diminuição da oferta de serviços ou até mesmo o fechamento de muitos serviços que atendem à questão da saúde mental das mulheres. Este é um fato importante para a sociedade e que nós não podemos continuar convivendo. Nunca esteve bem. Nós temos uma tradição muito grande no nosso país de violência contra a mulher, de violência de gênero, por conta de nossa cultura machista, por conta de uma questão cultural que ainda não foi bem resolvida. Mas isso não, honestamente, não pode significar que agora haja ainda essa desculpa e que tenhamos um agravamento dessa situação. Políticas públicas de proteção à mulher são necessárias, órgãos, como delegacias da mulher e próprios serviços de maneira geral, mas com o aval da sociedade, no sentido de que tenha o respeito aos gêneros, a todos os gêneros, e que a mulher não fique fragilizada e sem condições de fazer denúncias quando tiver qualquer tipo de agressão. Durante a pandemia, diversos estabelecimentos transformaram a medição de temperatura em uma medida essencial para que os clientes possam circular de forma segura, né? Depois de apontar o termômetro infravermelho para o corpo da pessoa, o segurança do local observa se a temperatura está normal e libera ou não a passagem. Mas há algum tempo esse método tem sido alvo de polêmicas por alguns espaços estarem fazendo a medição de temperatura pelo pulso e não pela testa. A razão disso está ligada a uma notícia falsa que circulou pelas redes sociais que dizia que a medição pela testa poderia fazer mal, ao corpo humano. A gente traz agora esse assunto aqui para o NT Sul para deixar você aí de casa bem informado. A repórter Gabriela Belo conta qual a maneira correta de verificar a temperatura. Boa tarde, Gabi. Olá, Daniel. Boa tarde para ti, boa tarde a todos que acompanham o NT Sul de hoje. Justamente, eu estou aqui hoje para falar sobre essa questão aí da verificação da temperatura. Para me ajudar a falar desse assunto, está comigo o Dr. Felipe Magalhães. Doutor, seja muito bem-vindo ao NT Sul de hoje. Olá, tudo bem? Boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade de a gente conversar um pouquinho, desmistificar, combater as fake news, que eu acho que isso faz bem para a saúde da gente também. Virou, hábito comum quando a gente sai de casa, seja para uma prática comum aí ao supermercado ou farmácia e até mesmo aqueles locais, mais rigorosos aí como hospitais e clínicas médicas, a verificação da temperatura. Só que muitas pessoas, ao fazer essa verificação, apontam aquele termômetro digital para o nosso punho, até porque geralmente a gente estica o braço. Essa maneira é correta e é precisa na verificação da temperatura, doutor? Na verdade, não. Essa é uma maneira muito ruim de medir a temperatura. Porque, na verdade, como o nosso corpo controla a temperatura, ele controla a nossa temperatura central, e aí ela fica mais ou menos estável quando a gente está sem febre e sobe quando a gente está com febre, mas a temperatura na extremidade, ela varia muito. Ela varia porque o nosso corpo usa a extremidade para perder calor ou ganhar calor. Então, se a gente está no ambiente frio, a nossa mão fica fria. Se a gente está no ambiente quente, a nossa mão tende a ficar quente. Então é muito ruim medir em qualquer extremidade, seja na mão, seja no punho,
no pé, não é para medir ali. Temperatura se mede em áreas centrais do corpo. E essa medida ela é adotada, né, esse comportamento aí da maioria das empresas como para conter o deslocamento das pessoas que estão com coronavírus. Também outro aspecto aí que está incorreto, porque nem todas as pessoas positivadas têm febre. Pois é, aí são duas coisas, eu acho que são dois entendimentos. Primeiro para que a gente mede a temperatura? E aí, medindo, a gente tem que medir corretamente. Então, a gente mede a temperatura, não é porque a gente vai encontrar todos os pacientes que têm coronavírus. Se fosse assim, a gente não ia fazer o teste, né? A gente faz o teste porque tem paciente que vai ser assintomático. Os pacientes assintomáticos também transmitem. Então, não importa, mesmo que esteja sem febre, a gente tem que manter as atividades de afastamento, isolamento social, a gente tem que usar máscara, tem que evitar aglomeração, tem que fazer isso tudo. Agora, quem tem febre, de fato, transmite mais e tem chance, inclusive, de passar a ter Covid grave. Então, é bom reconhecer as pessoas com febre. É importante que essas pessoas com febre fiquem realmente em casa, porque elas transmitem mais. Não são as únicas que transmitem. E aí, medir a temperatura tem que medir certo, né? E outra, que temperatura indica que a pessoa está com febre? Nossa, isso é uma coisa de muita confusão, porque não tem um número mágico, né? Na própria literatura médica, tem alguns números um pouco diferentes. No geral, a gente concorda que é ali perto de 38 graus. Tem alguma literatura médica que fala 37,8 graus, alguns lugares falam 38,2. Então, assim, é ali por perto de 38, isso definitivamente é febre. Agora, esse 37,8, 38,1, se não tem muita definição precisa sobre isso. 37,8 parece ser o mais razoável no atual momento. E qual é que é o local correto para verificar essa temperatura? Aí depende. Sabe de que depende? Depende do termômetro que você está usando. Se você estiver usando aquele termômetro clássico da vovó, da nossa mãe, que usava, que botava na axila, é na axila mesmo que é para usar. Tem termômetro que é feito para usar na boca. É na boca mesmo para usar. O que acontece é que nessa fase de pandemia, de Covid, não é legal a gente ficar pegando um termômetro, botando na axila de alguém, depois na axila de outra pessoa, na boca de alguém, na boca de outra pessoa, que vai transmitir. Então a gente começou a usar esses termômetros infravermelhos. Esses termômetros digitais infravermelhos, eles são feitos para usar na testa. Então é na testa que usa. Teve uma fake news grande, né? Isso faria mal à glândula pineal. É falso isso. Pode usar na testa, é o lugar seguro e o lugar preciso para a gente medir a temperatura com esse termômetro novo. Inclusive, há muitas notícias falando de que esse termômetro digital, esse aí do infravermelho, ele causa câncer. Isso é verdade ou mentira? Não, isso é fake news, isso é completamente falso. Ele não causa câncer. Na verdade, aquela luzinha vermelha que ele vem, ela é muito mais para o alvo, para mostrar que a gente está apontando o termômetro para o lugar certo. Aquela luzinha vermelha não causa câncer, ela não atrapalha a glândula pineal, ela não causa dano nenhum. Ela nem passa pela camada de pele nossa. Então, assim, é muito, muito, muito seguro. É um termômetro, gente. Aqui no Brasil, a gente usa ele há menos tempo, mas, inclusive, em outros países, na Europa, nos Estados Unidos, se usa esse termômetro digital há muito tempo e não tem problemas. A única coisa, assim, se for falar um detalhezinho, é que ele não pode apontar para o olho. Realmente, aquela luzinha vermelha pode causar dano na retina. Mas, gente, é apontar para a testa em vez do olho, está tudo resolvido. E não pode ser também qualquer equipamento, né? Qualquer marca comprada em qualquer local, ela tem que ser certificada. Isso aqui no Brasil é até bem razoável. O Inmetro é muito bom. O Inmetro é um órgão brasileiro, é excelente. Então tem que ser certificado pelo Inmetro. Na verdade, qualquer aparelho de pressão que a gente compra na nossa vida, seja o aparelho mais tradicional de botar na axila, seja o aparelho esse moderno, que aponta na testa com a luzinha infravermelha, eles têm que ser registrado pelo Inmetro, mas a balança também tem que ser, o aparelho que mede a pressão também tem que ser, as coisas precisam de ser registradas, principalmente, não só, mas principalmente material de saúde, né? Então, falando aí da questão da verificação da temperatura para indicar se a pessoa está ou não com febre, né? Uma maneira aí de saber se a pessoa está com coronavírus, mas não é uma maneira precisa de saber. Apenas o exame é capaz de detectar com 100%, né, de eficácia aí se a pessoa
está com a doença. Doutora, aproveitando que a gente está falando sobre febre, sobre a verificação de temperatura, e quando a pessoa tiver com a febre, o que ela deve fazer, além de medicamentos, aquele hábito comum de tomar um banho, fazer compressa, isso funciona para voltar para a temperatura normal do corpo? Eu acho que assim, tem duas coisas. A primeira coisa é, o que é febre e qual é o problema? A febre é um aumento da nossa temperatura, é um mecanismo, inclusive, de defesa do nosso corpo, ela é normal quando a gente tem infecções causadas por alguns vírus, e, no geral, ela não faz muito mal. Se a gente tem uma febre muito, muito alta, alguma coisa perto de 41 graus, ela começa a fazer mal. Mas aquela febre que a gente tem quando está gripado, de 38, 39 graus, essa febre não faz mal. Funciona tomar um banho gelado, funciona, não é muito agradável, mas se a pessoa quiser continuar com a febre, não tem problema, as pessoas não vão morrer, não vão ter problema de saúde. Outra coisa que a gente pode fazer são os remédios comuns, aqueles remédios que a gente usa sempre. Dipirona pode funcionar muito bem. Então, assim, é tomar dipirona, descansar, repousar, essa febre normalmente vai passar. Então tá, doutor, eu agradeço a tua participação aqui conosco no NT Sul, agradeço aí a todos os esclarecimentos e de ter tirado as dúvidas e também, né, desmistificado essa questão aí do termômetro digital. Muito obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer poder conversar um pouquinho, tirar dúvidas, desmistificar, porque eu acho que o primeiro ponto para ter saúde é ter informação de qualidade. E é nisso que eu acho que a emissora ajuda, é nisso que eu posso tentar ajudar, inclusive no curso que eu coordeno do Jaleco. Assim, foi um prazer muito grande, obrigado pela oportunidade. Exatamente, isso aí, informação de qualidade, né? E verdade para quem está em casa. Daniel, conversei com o Dr. Felipe Magalhães, então, sobre a questão aí da verificação da temperatura. Tá certo agora? Nada de esticar o braço, né? Ao ver alguém ali com aquele termômetro digital. Basta indicar na testa. Eu volto com você. Obrigado, Gabi, pelas informações importantes sobre medição da temperatura. Bom, nós vamos para a tela, vamos ver aqui os recados dos nossos telespectadores, dos nossos internautas, mensagens que estão chegando através do nosso WhatsApp, né? O Pascoal, que é da fiscalização aqui de Cachoeira do Sul, está mandando um áudio para a gente, depois de todas essas mensagens, da situação que a gente viu hoje de manhã, de animais soltos, né? Vamos ouvir aí o que o Pascoal tem a nos dizer. Acabamos de ter uma morte drástica aí, feita devido ao atropelamento aí de um animal em via pública. Mal acabamos, já recebemos a denúncia de cavalo solto na volta da charqueada. Pleno meio-dia agora. A nossa viatura se deslocou até o local para tentar inibir outro acidente. Então é dioturnamente que nós viemos trabalhando, averiguando casos. Nossa viatura não para durante a semana toda, é de segunda a segunda, e infelizmente o pessoal não se conscientiza. Eu peço encarecidamente que a população de Cachoeira tenha consciência desse animal que tem e não deixe solto, Haja fiscalização, né, para dar conta de tudo. Quando você tem vários animais em vários pontos, né, a equipe não é tão grande assim. Vamos ver mais recados? Bom, aqui está a foto, né, que o Pascoal mandou desses animais soltos aí, portanto, em via pública agora, na hora do almoço, né, enquanto a gente está aqui com o telejornal no ar. A Cleucira, aqui no bairro Otaviano, também tem um vizinho que larga vacas na rua. Acho uma falta de respeito porque os animais ficam à solta, sujando as ruas, dando perigo de acidentes, diz aqui a Cleucira. Obrigado, Cleucira, pela participação. E o NT Sul de hoje fica por aqui. Amanhã a gente se encontra de novo ao meio-dia, mas você pode continuar acompanhando as notícias de Cachoeira do Sul através do nosso site. É só acessar novotempo.com/NTSul. As reportagens e entrevistas exibidas aqui, logo mais, vão para lá também. Então acesse para rever e para compartilhar. Ótima tarde para você, continue com a Novo Tempo. Até amanhã. Tchau!